Boa noite, a paz do Senhor. Sejam todos muito bem-vindos à nossa experiência online. Meu nome é Milka Maeli e para mim é um prazer ter você comigo nessa noite. Nós estamos em mais uma série e esse mês de novembro a série é Palavra da Fé. Olha que série poderosa. Eu tenho certeza que tanto eu quanto você temos muito a aprender. E eu quero te fazer um convite. Quero te convidar a compartilhar esse link com o maior número de pessoas que você puder. Envia para os teus amigos, para os teus conhecidos. Se você ainda não nos acompanha, não nos segue nas redes sociais, vai lá no nosso Instagram, Verbo Petrolina, acompanha o nosso Instagram, se inscreve no nosso canal aqui do YouTube, mas não fica de fora, tá bom? Você precisa participar de todos os cultos juntamente conosco. E coloca aí nos comentários, no chat, de onde você está falando. Quero saber, tá? Conta pra mim de onde você está falando. E como eu disse pra vocês, a série desse mês de novembro, ela é Palavra da Fé. Que série poderosa, né? A fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Então precisamos de fé diariamente. A fé é o que nos sustenta. Então nada melhor do que passar um mês todo revisando, aprendendo sobre fé. E com isso, adquirindo muitas e muitas experiências e ouvindo muitos testemunhos a respeito de fé. E eu hoje estou tendo o prazer de entrevistar uma pessoa muito especial que eu tenho certeza que você já deve conhecê-la. Ela é Martinha. Vem cá, Martinha. Seja bem-vinda. Obrigada. Paz do Senhor. Martinha, eu tenho certeza que vocês já conhecem ela, né? Martinha faz parte aí da ONG Movimento. E Martinha é um exemplo de fé. Martinha, eu falei, quando eu conversei com ela, eu disse, eu tenho certeza que você tem muitas experiências de fé para compartilhar com a gente. Então hoje ela vai compartilhar conosco, com você aí, comigo daqui, uma experiência de fé. Amém. Obrigada, amiga, pelo convite, né? É um prazer estar aqui com vocês, podendo compartilhar um pouquinho daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E eu queria compartilhar com vocês um testemunho realmente de vida, de fé, realmente qual eu vivenciei. Creio que você que está aí do outro lado também tenha já vivenciado algum momento, algo que o Senhor tenha feito na sua vida. Em 2019, eu sofri um acidente, né? É algo realmente que a gente não deseja, né? A gente nunca quer que aconteça com a gente, mas eu tive uma fratura no joelho esquerdo devido a esse acidente e criou um líquido, né? Nesse líquido, graças a Deus, não precisei fazer cirurgia, mas quando criou esse líquido, o meu ortopedista, ele disse bem assim, Marta, se não desmanchar esse líquido, a gente vai precisar fazer uma cirurgia. E eu estive andando de muletas por um tempo, né, devido ao acidente, dependendo das pessoas para algumas coisas, mas quando eu cheguei aqui na igreja, fui recebida pelos meus pastores, Sócrates e Vilani, que estavam na porta nesse dia, e eu pude estar com eles e compartilhando disso. E no momento o pastor Sócrates falou comigo, Martinha, você não vai fazer essa cirurgia. E ele colocou a mão junto com o Vilani no meu joelho e declarou que eu não iria fazer aquela cirurgia. E eu tomei posse daquela palavra naquele momento, que eu não iria precisar fazer a cirurgia por causa do líquido que estava no meu joelho. Então, todos os dias eu declarava que eu estava sarada e curada, porque a palavra do Senhor, ela diz que o Senhor já levou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades. Então, quando eu voltei no ortopedista, fizemos outro raio-x e ele viu que o líquido estava lá e ele disse, Marta, se até tal dia não tiver desmanchado esse líquido, a gente vai precisar. E eu continuei declarando. A gente pode às vezes pensar, eu vou desistir de falar, porque eu não estou vendo. Mas a fé é aquilo que você não vê, as coisas que você não vê, mas o que você declara com sua boca. E eu comecei a declarar com fé que eu não ia precisar fazer aquela cirurgia. E logo depois, quando a gente repetiu o exame, no prazo que ele pediu, não precisou, porque o nosso Deus é aquele que faz muito mais daquilo que a gente pede ou imagina. Amém. Deus é fiel. E como é bom ter fé, né, Martinha? A fé move montanhas. Martinha, durante todos esses anos que você tem de experiência, né, na ONG e com tantos projetos sociais que você já participou, eu tenho certeza que você tem vivenciado esse avivamento dentro da nossa igreja e o capítulo 2.
né? Então, muitas coisas têm por vir. Conta um pouquinho pra gente como é que tá sendo aí a experiência, né? Com tudo isso que nós estamos vivendo e também o que você tem sentido desse grande avivamento, desse crescimento da nossa igreja. Então, atualmente eu estou como secretária da ONG Movimento e a gente tem presenciado mesmo o avivamento, as pessoas colocando em prática mesmo a sua fé. Num período que a gente teve no shopping, Milka foi uma das nossas voluntárias, né? Então a gente teve vários voluntários. Em meio a esse período que a gente passou lá, a gente pôde ouvir testemunhos de pessoas que estavam desempregadas e quando começaram a servir na ONG, as portas se abriram. Pessoas foram empregadas, estão trabalhando. Pessoas que estavam na ONG precisavam resolver alguns problemas financeiros. Pessoas ligavam para ela e diziam: eu senti no coração de ofertar um valor para você. E receberam valores também como oferta. Então a gente vê a mão do Senhor, porque o Senhor ele tem dito: filho, cuida das minhas coisas que eu cuido das suas. Verdade. Então a gente tem provado disso mesmo e a gente tem visto vários testemunhos das pessoas que têm compartilhado conosco. Verdade. Martinha, talvez tenha alguém em casa que esteja precisando aí de uma sacudida, sabe? Para despertar a fé. Às vezes a fé tá fraquinha e eu tenho certeza que você tem uma palavra para essa pessoa. Dá uma palavra para alguém que esteja em casa e esteja precisando. Então, você que está aí em sua casa, ouvindo da gente, não deixe de ouvir a palavra do Senhor, porque a fé é aquilo que eu declaro. Às vezes você pode não estar vendo aos seus olhos humanos, entendeu? Mas o Senhor, ele está com você. O Senhor, ele cuida de você nos mínimos detalhes. Não ache que você está sozinho. Você tem alguém que está com você. E comece a declarar, mesmo que você não esteja vendo aos seus olhos. Eu tô com uma doença. Eu declaro em nome de Jesus você curado. E todos os dias você declare com sua boca. Porque a fé é aquilo que você declara. É aquilo que a gente crê pelo que a gente não vê. E o Senhor é fiel para fazer muito mais do que você pensa e do que você imagina. Amém. Muito obrigada, Martinha. Foi um prazer lhe entrevistar hoje. Que Deus continue abençoando sua vida. Amém. Vamos para a nave agora para participarmos de um culto poderosíssimo. Fica por aí que daqui a pouco a gente tá de volta. Aquele que creu, não vou
desistir jamais. Eu creio, eu falo a montanha, eu grito a muralha, eu passo pelo meio do mar. Eu sou da fé e vivo sobrenatural. Eu creio em milagres no poder de Deus. Eu creio, tudo é possível. Eu creio, nada é impossível. Eu creio, tudo vai acontecer. Eu creio, tudo é possível. Eu creio, nada é impossível. Eu creio, tudo vai acontecer. Aleluia! Vamos celebrar ao Senhor, vamos celebrar essa verdade, porque nós somos a fé daqueles que não retrocedem. Eu creio, tudo é possível. Aquele que crê, eu não vou desistir jamais. Eu creio, eu falo a montanha, eu grito a muralha, eu passo pelo meio do mar. Eu sou da fé e vivo sobrenatural. Eu creio sim, eu creio em milagres no poder de Deus. Eu creio, tudo é possível. Eu creio, nada é impossível. Eu creio, tudo vai acontecer. Eu creio sim, eu creio, tudo é possível. Eu creio, nada é impossível. Eu creio, tudo vai acontecer. Eu creio em todas as promessas do Senhor sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a minha igreja. Tudo que Deus falou vai acontecer. 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 Eu creio, tudo é possível. Eu creio, nada é impossível. Eu creio, tudo vai acontecer. Eu creio sim, tudo é possível. Eu creio, nada é impossível. Eu creio, tudo vai acontecer. Vamos celebrar essa verdade. Tudo vai acontecer. Eu creio. Tudo vai acontecer. Eu creio, tudo é possível. Eu creio, eu creio, eu creio sim. Aleluia, você pode dizer assim: tudo que Deus falou vai acontecer. Só as nossas vozes. Tudo que Deus falou vai acontecer na sua família. Tudo que Deus falou no seu chamado. Em Petrolina, tudo que Deus falou vai acontecer na nossa nação. Tudo que Deus falou vai acontecer. Eu creio, tudo é possível. Eu creio,
nós cremos, Senhor. Aleluia. Você está pronto para viver o extraordinário de Deus? Aleluia! Princípio e fim, encontrou lugar em mim. A luz brilhou, iluminou. No alto monte ele me colocou. Oh, oh. Hey, yeah. Oh, oh. O alfa e o ômega, princípio e fim, encontrou lugar em mim. A luz brilhou, iluminou. No alto monte ele me colocou. Caiu 1000 à minha direita, eu não vou ser atingido. 10.000 à minha esquerda, eu não vou ser ferido. Caiu 1000 à minha direita, eu não vou ser atingido. 10.000 à minha esquerda, eu não vou ser ferido. Eu vou saltar as muralhas, eu vou andar sobre as águas, eu vou viver o impossível, eu vou dançar no sobrenatural. Oh, oh. Hey, yeah. Oh, oh. Caiu 1000 à minha direita, eu não vou ser atingido. 10.000 à minha esquerda, eu não vou ser ferido. Caiu 1000 à minha direita, eu não vou ser atingido. 10.000 à minha esquerda, eu não vou ser ferido. Eu vou saltar as muralhas, eu vou andar sobre as águas, eu vou viver o impossível, eu vou dançar no sobrenatural. Oh, oh. Eu vou saltar as muralhas, eu vou andar sobre as águas, eu vou viver o impossível, eu vou dançar, eu vou saltar as muralhas, eu vou andar sobre as águas, eu vou viver o impossível, eu vou dançar no sobrenatural. Oh, oh. Hey, yeah. Oh, oh. Oh, aleluia, aleluia. Eu vou saltar as muralhas, eu vou andar sobre as águas, eu vou viver o impossível, eu vou dançar no sobrenatural. Eu vou saltar as muralhas, eu vou andar sobre as águas, eu vou viver o impossível, eu vou dançar no sobrenatural. Eu vou saltar as muralhas, eu vou andar sobre as águas, eu vou viver o impossível, eu vou dançar no sobrenatural. Aleluia! Você pode dizer aleluia! Aleluia! Oh, eu creio no poder que existe no louvor. Aleluia! Oh, Senhor, o nosso prazer é te adorar, Senhor.
O nosso prazer é entoar louvores a Ti. Você pode fechar os seus olhos, levantar suas mãos e dizer o quanto você ama o Senhor. Descanso em Tua presença, nada temerei. Senhor, sou protegido pelo Seu amor. E mesmo que as circunstâncias se levantem contra mim, Senhor, eu sei que em Ti sou mais que vencedor. Estou voando como águia no mais alto da montanha, onde o mal não pode me tocar. Tu és a minha força, Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, Deus meu em quem confio. Tu és a minha força, Tu és o meu refúgio, Deus meu em quem confio. E o meu prazer é Te adorar. Descanso em Tua presença, eu nada temerei. Senhor, sou protegido pelo Seu amor. E mesmo que as circunstâncias se levantem contra mim, Senhor, eu sei que em Ti sou mais que vencedor. Estou voando como águia no mais alto da montanha, onde o mal não pode me tocar. Tu és a minha força, Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza. Tu és a minha força, Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, Deus meu em quem confio. E o meu prazer é Te adorar. Te amo, Te amo, Te amo, meu Senhor. Te amo, Te amo, Te amo, meu Senhor. Te amo. Você pode dizer isso a Ele, declarar todo o seu amor por Ele. Te amo, Senhor, meu Senhor. Te amo, Senhor Jesus. Te amo, Senhor Jesus. Te amo, Senhor. Te amo, Senhor. Tu és a minha força, Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza.
és a minha flor. Aleluia, diga isso com toda a força do seu coração. Oh, declare em quem está a sua confiança. Não são em pessoas, não são em circunstâncias. A nossa confiança está nele. Oh, a nossa torre forte é o Senhor, o nosso refúgio é o Senhor. Oh, a nossa esperança é o Senhor. Oh, Ele renova as nossas forças, Ele dá forças ao cansado. Diga isso mais uma vez. Tu és a minha força, Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza. Deus meu em quem confio. Tu és a minha força, Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza. Deus meu em quem confio, e o meu prazer, é te adorar. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci. Eu nasci, ó Rei Jesus, o meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Ó Rei Jesus, o meu prazer é te louvar. Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. E o meu prazer é te adorar. Aleluia. Só te Senhor, só tu, Senhor. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Levante suas mãos ao Senhor. Obrigado, Senhor, por tua doce presença nesse lugar. Obrigado, Pai, pelas coisas que somente a tua palavra podem fazer por nós. Nós estamos aqui, Senhor, e queremos aprender de ti. A tua palavra é o nosso norte, a nossa segurança, o nosso fundamento. Oh, Pai, e nós queremos que você se manifeste nesse lugar essa noite, trazendo entendimento, abrindo os olhos espirituais, para que possamos receber tudo aquilo que você tem para dar para nós essa noite. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, um ambiente eficaz,
um ambiente produtivo, onde a tua palavra tem e é a primazia. Nós exaltamos, Pai, não uma visão, nós exaltamos a tua palavra. Ela é digna de toda aceitação. E nessa noite, nós oramos para que a manifestação da tua palavra seja feita nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Você pode se sentar, querido. Obrigada ao grupo de música. Vocês são uma bênção. Vocês estão bem, amados? Glória a Deus, glória a Deus. Que maravilha tê-los aqui. Abra a tua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 11. Nós estamos numa série maravilhosa, empolgante, animadora. A palavra da fé, a palavra que nós cremos, que tem mudado a nossa vida. E eu quero que você abra a tua Bíblia lá comigo, nessa passagem, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Enquanto você está abrindo a sua Bíblia, Hebreus capítulo 11, aleluia, versículo 1, diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o invisível veio a existir. Alguém, por favor, diminui o retorno. De maneira que o invisível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas, porque por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé Enoque foi trasladado, e a Bíblia vai falando que pela fé, versículo 6, de fato sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. A Bíblia diz aqui, amados, que a fé não é você esperar para ver se alguma coisa vai acontecer. A fé não é ter uma boa esperança. A fé não é ter uma boa expectativa. A fé não é você sabe que Deus é bom e por isso você espera que Ele faz algo na sua vida. A Bíblia diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Então aqui a Bíblia me revela que as coisas que eu não tenho e fatos que eu não vejo não definem o que eu creio. A Bíblia está falando aqui de coisas que existem, foram feitas para mim. Mas o fato de eu não ver, o fato de eu não pegar, o fato de eu não conseguir, com os meus sentidos naturais, me apropriar ainda, não significa que não é real. A Bíblia diz que a fé é, a fé não vai ser, a fé não vai se tornar, a fé é certeza. A fé é certeza de coisas que se esperam. Eu estou esperando, ainda não chegou, mas eu estou certo. Eu estou plenamente convicto de que aquilo que eu estou esperando não vai ser formado, já é. Eu estou certo. Fé é certeza e convicção de coisas que não vêm. Mas a Bíblia diz que não são coisas que ainda vão acontecer, são fatos. Fatos são realidades. Mas a gente acha que fatos só é mesmo aquilo que eu consigo ver com os meus olhos naturais. Mas a Bíblia está falando aqui de alguns fatos que não se veem.
vem cá comigo para a realidade da palavra. Eu te convido nessa noite a você mergulhar, não no que você acha, não no que você já aprendeu, não no que já te disseram, não no que você pensa que pode ser, que a Bíblia está dizendo, mas de fato no que a Bíblia está falando. A Bíblia diz que a fé é certeza de coisas que se esperam. E convicção de fatos são realidades, são acontecimentos que você não consegue ver com o seu olho natural, mas são reais. Aí a Bíblia continua dizendo aqui: pela fé entendemos que foi criado um universo formado pela... Você está na sua Bíblia mesmo? Leia comigo. O universo foi formado por quê? Pela palavra de Deus. De maneira que o visível veio a existir de coisas que não se veem ou que não aparecem. As coisas que nós desfrutamos hoje, que são reais, você acreditando, querendo, não querendo, o sol está lá todo dia. Mas o sol nem sempre esteve lá. A lua nem sempre esteve lá. O mar nem sempre esteve lá. A Bíblia diz que as coisas que nós vemos hoje foram feitas de coisas que não se veem. E o que fez isso ser real foi a palavra. Eu quero começar aqui a quebrando um biscoito que a gente diz que às vezes não faz, mas na verdade faz. Que fé não tem nada a ver com esperança. E por que eu digo que às vezes a gente faz? Porque eu canso de orar por pessoas que me procuram o tempo todo, com alguns problemas, e assim, olha, eu estou passando por isso, por aquilo, eu queria que você orasse por mim. E a gente até ora, mas a expectativa da pessoa que vem pedir oração por algum problema financeiro, ou por alguma questão no seu trabalho, ou porque ela está querendo que alguma coisa aconteça na sua vida, é que na verdade elas vêm, não é para ver Deus fazer, elas vêm dizendo assim: olha, ora por mim, porque se Deus quiser que alguma coisa aconteça e Ele te usar, isso vai acontecer na minha vida. Isso não é fé. Isso é esperança. Esperança joga para um futuro e joga para outra pessoa a responsabilidade que é nossa. Se Deus quiser, se eu for merecedor, se der, eu recebo. Mas sabe por que a gente faz isso? Por muitos motivos. Primeiro, porque eu não quero me comprometer. Segundo, porque eu não conheço a palavra. Porque quando eu sei a vontade de Deus, eu não fico esperando se Deus quiser, eu sei que Deus quer. Esse é um problema. Segundo problema, quando eu peço para o outro, olha, ora por mim. Não é problema pedir oração, amados, é bíblico. Mas eu estou dizendo daquele tipo de oração que você pede, né? A gente não fala sobre isso, mas na verdade a gente meio que está acreditando numa mandinga gospel. O outro vai fazer alguma coisa por mim, eu não preciso fazer nada. E de alguma forma muito espetacular e maravilhosa, sem que eu tenha que fazer nada, algo vai acontecer comigo. Mas na verdade, a Bíblia está falando ali e está nos ensinando. A Bíblia já começa dizendo assim: olha, não era, não existia, não havia nada, estava tudo sem forma e vazio. Mas Deus disse, e quando Ele disse o que não era, passou a ser. A Bíblia estava nos ensinando um princípio, ela já começa com esse princípio. Você quer ver aquilo que você não vê se manifestar? Fale a palavra. O que não era, passou a existir. Mas sabe por que às vezes a gente fica com a esperança e não com a fé? Porque a esperança não traz comprometimento para você. É assim, olha, eu estou doente, olha, eu estou passando por problema. Se Deus quiser, eu espero que as coisas mudem. Mas a Bíblia fala, amados, de uma convicção. A Bíblia fala de uma certeza. E essa mesma passagem, na versão A Mensagem, eu quero que você acompanhe comigo. Se você não tem essa versão, eu vou ler aqui para você. Diz assim:
Hebreus 11, 1. O fato essencial da existência é que esta confiança em Deus, esta fé é o alicerce sólido que sustenta qualquer coisa que faça a vida digna de ser vivida. A fé é um alicerce sólido que sustenta qualquer coisa que faça a vida digna de ser vivida. O que a Bíblia está falando aqui? A fé nos traz para desafios. A fé nos traz para uma adrenalina em Deus. Sabe aquela vida insossa, aquela vida sem graça, aquela vida que se der, se for, se acontecer, tudo bem. Mas a Bíblia está falando aqui, a fé é um alicerce sólido que sustenta qualquer coisa. O que você pode crer, o que você pode acreditar que a Bíblia diz ao seu respeito, essa fé vai tornar a sua vida digna de ser vivida. Vai trazer para você um nível que você vai olhar para Deus e vai dizer: Senhor, sem você eu consigo chegar até aqui, mas trazendo a tua verdade, a tua promessa, a tua vontade para a minha vida, sozinho eu não consigo, sozinho eu não dou conta, mas porque eu creio no que você disse, a minha vida agora vale a pena ser vivida. Eu sustento, eu me coloco debaixo da tua palavra e eu vou deixar ver a tua mão agir. Às vezes a gente não tem coragem de dizer algumas coisas que Deus fala ao nosso respeito, porque na verdade a gente não está crendo, a gente está esperando. E sabe por que é mais fácil esperar do que crer? Porque esperar, eu já disse para você, joga para o futuro. Mas crer, amados, às vezes a gente tem dificuldade de crer, sabe por quê? Porque a gente acha que é a minha vida, ou algo que eu recebi de Deus, que vai pegar aquilo que está acontecendo e formar diante de mim. Aí a gente olha para a gente e diz: eu não tenho fé suficiente para isso. Eu não sou forte o suficiente para isso. Eu não sou merecedor suficiente para fazer uma coisa dessa acontecer. Então isso não vai acontecer na minha vida. Porque a gente acha que é o que sai da gente que vai construir alguma coisa. Mas na verdade, a fé não é... Presta atenção, para que você não ache que eu estou dizendo uma heresia. Não é a sua fé que vai gerar alguma coisa. A sua fé, ela só vai tomar posse do que a palavra é capaz de gerar. A Bíblia diz: segundo a palavra foi criado, segundo a palavra foi gerado. Depois que ele disse, passou a acontecer. Ou seja, não é a minha ou a sua fé que vai criar o que eu preciso. Não é a minha e a sua fé que vai mudar uma circunstância. É a minha convicção na palavra que vai fazer com que a minha fé vá lá no que Deus já disse, no que Deus já fez e se aproprie. Você está entendendo? Porque quando a gente acha que é a gente que vai fazer alguma coisa, a gente diz: não vai dar certo não. Eu não sou capaz o suficiente. Mas o que a Bíblia está dizendo é: você vai lá e você toma posse, porque foi a palavra que disse. Você não precisa ter fé na sua fé, você precisa ter fé na palavra. Eu sei que tem até um livro, né? Tenha fé na sua fé. Mas a verdade das coisas é que a palavra é o que sustenta o que Deus vai fazer. Deus está comprometido com a sua palavra. E quando você traz a verdade do que Cristo está dizendo para a palavra dele, e você sustenta a sua convicção, a sua certeza no que Deus disse, seja no que está escrito, seja em uma promessa que Deus te deu, amados, pode passar um trem, você não abre mão. Aleluia! Não coloque os seus sentimentos acima da palavra. Não coloque as suas experiências antigas, boas ou ruins, acima da palavra. A palavra é o que sustenta todas as coisas. E ela precisa estar no centro. Davi, amados, mesmo sem o Espírito Santo habitando dentro dele, ele tinha o hábito de convidar a sua própria alma para o lugar da palavra. Ele dizia, quando sua alma estava meio perturbada, estava meio sem estar inteirada da vontade, do plano de Deus, ele dizia: por que se abates, ó minha alma? Por que você está perturbada dentro de mim? Por que você está assim, tão distraída, tão agoniada?
Confia no Senhor. Coloca as suas expectativas nele. É Ele quem te sustenta. Não é o teu sentimento. Não é o que aconteceu. Não é o que te disseram. Não é o que está do lado de fora. Confia no... Aleluia, 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 aleluia. A gente tem que parar, amados, e querer ter uma fé que dure somente 2 horas. A fé está funcionando enquanto eu estou no culto. Quando o louvor está tocando, quando o pastor está pregando, quando eu estou num ambiente avivado e animado, aí eu saio cheio de fé. Mas eu chego segunda-feira no meu trabalho, vejo um montão de problema, um monte de desafio, aí a minha fé vai diminuindo. Por quê? Porque a minha fé estava na igreja. A minha fé estava no que o meu pastor estava dizendo. A minha fé estava no ambiente que estava sendo gerado. A minha fé não estava na palavra. E quando a sua fé não está na palavra, qualquer coisa faz ela ruir. Por isso que pessoas se desanimam quando alguém que era um exemplo, a Bíblia diz que nós devemos ser exemplos dos fiéis. Mas antes de tudo, o teu coração precisa estar centrado na palavra. Porque se alguém se distanciar dela, teu coração não vai ser abalado. Aleluia. Como conseguir uma fé forte? Quando ela estiver centrada, não só no seu sentimento, não só no que você vê, mas no que a Bíblia diz que deve ser. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 10, versículo 17, você conhece bem essa passagem. Eu quero que você abra lá comigo. Romanos, aleluia, capítulo 10. Uma fé, amados, que dure mais do que 2 horas, que dure mais do que um final de semana afogueado. Você precisa ter uma fé que se sustente, com louvor ou sem louvor, com arrepio ou sem arrepio, com manto ou sem manto, porque a palavra é suficiente para manter a tua vida de pé. Romanos capítulo 10, versículo 17. Assim a fé vem pelo ouvir ou pela pregação, e a pregação vem pela palavra de Cristo. Como a fé verdadeira, a fé que funciona, a fé que muda, a fé que transforma, não é a fé da minha linguagem gospel, não é a minha fé que identifica que eu sou crente ou não, não é somente o que eu digo, mas é o que eu pratico. Como é que essa fé que funciona muda a minha vida? É a fé na palavra. Não é a fé no que eu já vi os outros fazerem. Isso te anima, isso pode te dar, né, um gás para procurar, para crer. Mas deixa eu te dizer, se o teu sentimento conseguir sustentar você mais do que a palavra, quando o teu sentimento estiver desajustado, você também se desajusta. Não coloca as suas expectativas naquilo que você acha que pode fazer ou que alguém já fez. Coloca as suas expectativas na palavra. Aleluia. Atos capítulo 27, abre lá comigo. Vai falar uma história bem interessante. Você sabe aquela história do naufrágio que Paulo sofreu? Que foi difícil. Era ventos fortes, o homem já estava preso. E às vezes a gente tem a tolice de achar que se alguma coisa muito ruim está acontecendo, muita perseguição, muita tormenta, é porque eu estou fora da vontade de Deus. Às vezes é exatamente o contrário. Quando você está convicto daquilo que você está fazendo, amado, pode vir tempestade, pode vir cobra, pode vir tormenta, você não abre nem para um trem. A gente gosta de basear se Deus está conosco ou não, se o barco não está balançando. Ah, se o barco está estável no mar, Deus está comigo. Mas se balançou, esse negócio não é de Deus. Ah, essa igreja? Não deve ser de Deus não, porque até agora não fizeram isso. Vamos ler aqui que você vai entender o que eu quero falar para você. Atos capítulo 27, versículo 21, diz assim. Vamos ler a partir do 19. E ao 3º dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia alguns dias, nem sol e nem estrelas caindo sobre nós, uma grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Quando é que a esperança vai embora? Quando você não tem mais em que se agarrar. Quando é que a esperança deixa você sem chão? Olha o que a Bíblia vai dizer.
toda esperança. Não tinha mais sol, não tinha mais o que jogar fora do barco, não tinha mais peso. Eles já tinham feito tudo o que eles conseguiam fazer. Toda a esperança de salvamento tinha ido embora. Versículo 21. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se de pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade, era preciso terem me atendido e não ter partido de Creta, para evitar-se esse dano e essa perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos os quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio que sucederá do modo que me foi dito. Onde estava a fé de Paulo? Em algum pedaço de madeira que sobrou do barco? Em sua habilidade de navegar ou na habilidade do marinheiro? A Bíblia diz que a fé de Paulo estava em uma palavra que ele recebeu da parte de Deus. Ele disse: olha, vocês precisam se animar. Agora, como é que alguém diz que precisa se animar? Um negócio enegrecido, o barco balançando de um lado para o outro, já tinham jogado tudo lá de fora. Todo mundo que entendia de navegação, de deixar aquele barco chegar no destino, já tinha perdido as esperanças. A Bíblia diz que não havia nenhuma esperança de salvamento. Mesmo assim, Paulo se levanta e ele diz: fiquem animados. Na passagem aos Hebreus, a Bíblia vai falar mais de 20 vezes a palavra fé. E em Filipenses, dezenas de vezes, alegria, ânimo, gozo. Nos momentos mais difíceis da vida de Paulo. Porque Paulo aprendeu a colocar a sua expectativa, a sua convicção, a sua certeza na palavra. Uma fé que vai durar mais do que o domingo à noite. Uma fé que vai te manter de pé depois de um culto de quinta afogueado. É uma fé que está baseada na palavra. E Paulo disse: olha, pode ficar feliz, pode se animar, pode recobrar as esperanças, se é isso que vocês sabem ter. Porque Deus me disse que eu preciso chegar no meu destino. Paulo não se importou o que restou. Paulo não se importou o que estava ali diante dos seus olhos. Ele disse: eu sei, porque Deus me disse que eu estarei em tal lugar. E ele me disse que todos que estão aqui, nenhum vão morrer. Então fiquem animados, porque o Deus que eu creio e confio vai me fazer chegar lá. E juntamente comigo, todos vocês. Isso também me mostra uma coisa: com quem você anda pode garantir ou não o seu futuro, ainda que você não tenha fé. Que aquele povo não tinha fé nenhuma, mas o fato de estar no barco que Paulo estava garantiu que eles não morreriam. Pode ser que por um tempo você ainda não saiba crer, você ainda não saiba se mover, mas está no lugar certo, no ambiente apropriado, com as pessoas certas, vai livrar a tua vida por causa da misericórdia de Deus. O tubarão, ou mais uma rêmora, não sabe atacar os mesmos animais no mar que um tubarão ataca. Uma rêmora, que é um peixe, né, que se acopla a um tubarão, ele é pequeno, ele é frágil, seus dentes não são fortes. Ele não é habilidoso, ele não põe medo em ninguém. Ele não sabe trazer comida para si com as suas próprias forças e habilidades, não tem estratégia para vencer no mar. Mas o que é que ele faz? Se acopla a um tubarão. Às vezes, enquanto se está crescendo, enquanto não se tem força, enquanto não se está forte o suficiente, está num ambiente onde fé é anunciado, onde fé é gerado, onde palavras de Deus são liberadas, vai te fazer ser alcançado por coisas que sozinho você não conseguiria trazer para você. É aquilo que a gente diz: eu estou indo no vácuo.
Eu tenho convicção, amados, que na minha vida eu desfrutei de coisas por muito tempo que a minha fé não era capaz de obter, que a minha experiência com Deus não era capaz de obter, mas eu estava no lugar certo, associada à pessoa certa. Não era porque aqueles homens serviam a Deus que eles iam ser salvos daquela tempestade. Não era porque eles tinham muito conhecimento da palavra, não naquele momento. Mas a misericórdia de Deus alcançou por causa da vida de Paulo. Ei, as suas associações podem livrar a sua vida da morte. Mas o que sustentou a vida de todo mundo era porque havia um homem no barco que sua fé estava baseada na palavra. Quando Deus te diz algo, amados, você não deve mais consultar carne nem sangue. Quando Deus te diz algo, você vai chegar em tal lugar. Ei, amados, um dia nós estávamos numa igreja de 150 pessoas, frequentantes no domingo à noite, não eram membros. Aqui, bem aqui, numa rua pertinho. A gente começou a apresentar o projeto dessa igreja que vocês estão hoje. Nem tinha data show, era um retroprojetor. Tinham poucas pessoas no domingo de manhã e elas olhavam para o meu marido. Parecia que só estava eu e ele na igreja. Porque quando ele começou a apresentar aquilo, o povo olhou. Como quem diz assim, eles sabem em que igreja ele está? E ele não disse, olha, se vocês quiserem, se vocês crerem, a gente vai. Ele disse, Deus disse, nós vamos. Quem pegou junto desfrutou, quem não, ficou às margens vendo o que Deus ia fazer. Porque quando Deus libera uma palavra, amados, há uma graça que acompanha, há um favor liberado. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus, amados, não está interessado somente em te dar coisas, mas Ele está interessado em te transformar em alguém. Aleluia. Você precisa crer além das circunstâncias. Você precisa crer e ter uma fé forte baseada na palavra. Mas se você não conhece a palavra, a sua fé nunca vai ser forte. Se você não conhece a vontade de Deus a respeito de nada, você vai sempre esperar que alguém ore por você e que a fé de alguém opere por você. O irmão Reiga fala nesse livro aqui, Fé Real. Eu quero te indicar esse livro nessa noite. Ele diz aqui nesse livro, muitos testemunhos de pessoas que ele orava e que ele via naquelas campanhas de cura sendo curados instantaneamente pelo poder de Deus e o dom da fé. Deus curava aquelas pessoas. Ele diz que, ele fala de um homem, de uma mulher, né, que ela inclusive ela era crente. Mas há muitos e muitos anos ela estava com um problema no nervo do pescoço. Era um problema neurológico muito grave, degenerativo, que ia só progredindo e ela ia ficar cada vez pior. E o médico disse para ela, em 6 meses, você vai estar totalmente invalidada em uma cama. E ela começou a perder a força do músculo e a ação do nervo nessa região. E ela começou a ficar com a cabeça assim. E ele disse que viu, num desses cultos, uma mulher ser instantaneamente curada e ela ficar plenamente bem. E ele disse que 8 meses depois, ele foi em um outro culto. E estava aquela mulher de novo. E ele disse, como pode isso? Todo mundo viu essa mulher sendo curada. E ele chegou para essa mulher e ele disse, o que houve? Ele disse, de fato, eu fui curada e passei 8 meses assim. Ele disse, mas o médico disse o que para você? Que eu ia cada vez piorar e que não tinha jeito, nem remédio que me consertasse. Que ia ficar cada vez pior, eu ia perder cada vez mais as funções do meu corpo. Mas o que fez aquela mulher voltar para o estágio inicial e agora só piorar se há 8 meses. Ela passou 8 meses totalmente saudável. O irmão Reiga, conversando com ela, descobriu. É porque ela não tinha fé, ela não tinha convicção suficiente do que Deus dizia, ela não tinha compreensão suficiente na palavra acerca de cura, e da primeira vez que ela sentiu um sintoma parecido com o que ela tinha voltando, ela disse, a doença voltou. E naquele dia, o diabo encontrou uma brecha para entrar de novo. Porque não só é dúvida que rouba o que Deus te deu, é falta de conhecimento na palavra.
Não só é duvidar, ela continuava acreditando que Deus era capaz de curá-la. Ela continuava crendo que Deus era suficientemente bom. Mas ela não sabia tudo o que a Bíblia relatava a respeito da vontade de Deus para mantê-la curada. E quando você não tem conhecimento na palavra a respeito de algum assunto, amados, qualquer mentira que o diabo te diga, rouba de você aquilo que Deus te deu. Aí tem pessoas que recebem, mas não mantêm aquilo que receberam. Por quê? Porque a fé dela estava baseada na oração, ou no pregador que liberou, e não na palavra que o pregador usou. A tua fé precisa estar baseada na palavra. E isso vai fazer a diferença na sua vida. João capítulo 11, eu quero que você abra lá. Aleluia. João no capítulo 11. Aleluia. Vai falar uma história muito conhecida de todos nós. A ressurreição de Lázaro. Você conhece? Mas eu quero ler aqui uma parte bem interessante. Você sabe da história, eu vou resumir para você por causa do tempo. A Bíblia diz que Lázaro morreu e Lázaro, era amigo de Jesus. A família de Lázaro era do ciclo de intimidade de Jesus. E a Bíblia diz que alguém foi correndo avisar onde Jesus estava, que Lázaro estava doente. Mas Jesus se demorou ali muito tempo, Lázaro morreu. E tendo passado 4 dias da morte daquele homem, Jesus se aproximou para ir até ele. Sabendo disso, no caminho, Marta foi ao encontro de Jesus. E quando Marta chegou até Jesus, o que foi que Marta disse? Vai lá no versículo, deixa eu encontrar aqui. No versículo 17. Chegando Jesus, encontrou Lázaro, já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estados perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito do seu irmão. Marta, quando soube que Jesus saiu ao seu encontro, foi ao seu encontro, Marta. Maria, porém, ficou sentada em sua casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido o meu irmão. O que é que Marta estava fazendo aqui? Marta sabia que Jesus era o Filho de Deus? Sabia. Mas Marta estava colocando a sua expectativa em algo que podia ter acontecido no passado. Jesus, se você tivesse chegado a tempo, isso não tinha acontecido. Senhor, se você tivesse chegado, eu até cria que você podia orar pelo meu irmão. E ele seria curado totalmente. Mas Jesus, você não chegou a tempo. Aí o versículo 24, aí Jesus conversa com ela, né? Aí no versículo 24, diz assim, vamos ler o 22. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Aí Marta vai lá e diz, Senhor, eu sei. Replicou Marta, que ele há de ressurgir no último dia. Qual foi a resposta de Jesus no versículo seguinte, versículo 25? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. O que é que estava acontecendo aqui? Marta colocou a fé dela no passado. Aí Jesus disse, não, Marta, eu estou aqui agora. Aí Marta vai lá e Jesus diz, olha, aquele que crê em mim vai ressurgir. Aí ela vai e lança a fé dela para o futuro. Não, Senhor, eu sei que naquele dia, aquele que crê em você vai ressuscitar. Aí Jesus está dizendo, Marta, vem cá, deixa eu corrigir a tua fé. Deixa eu te explicar. A fé não está no passado. A fé não está no futuro. Marta, a fé está no agora. Se você crê hoje. Jesus estava dizendo para ela, e Jesus responde. A Bíblia diz que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A gente sabe que Jesus é o começo de todas as coisas, e ele é o final de todas as coisas. Mas aqui nessa passagem, ele estava ensinando um princípio poderoso de fé para Marta. Ele diz, olha Marta, eu vou estar no começo das coisas, eu vou estar no fim das coisas, mas eu quero te ensinar que eu estou no meio das coisas. Marta, se você crê hoje, eu não sou, eu era. Eu não serei,
eu sou. Jesus estava dizendo: ei, Marta, eu podia ter curado teu irmão. Teu irmão vai ressuscitar. Tudo isso é verdade, Marta. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Se você crer agora, essa fé vai funcionar. Se você trouxer o teu lugar de crença, se você aplicar o teu coração, não para o que eu poderia ter feito no passado, porque tem gente que é especialista em dizer: vem para a igreja. Se eu tivesse aceitado Jesus antes. Se meus filhos estivessem na igreja. Se eu tivesse aplicado meu dinheiro. Aí ele coloca a expectativa nele em algo que poderia ter acontecido. Ou a gente é muito fácil dizer assim: eu sei que Deus pode fazer alguma coisa um dia por mim, eu sei que Deus vai fazer. Mas Deus está querendo corrigir esse tipo de fé conosco. Não é quando acontecer, não é se pudesse ter acontecido, porque Ele não é o grande eu era, Ele é hoje o eu sou. Ele está dizendo: traga a tua fé para agora, Marta. Se você crer, se você aplicar teu coração hoje, eu não vou começar a trabalhar, eu libero. É claro que tem coisas, amados, que podem ter um processo para se manifestar. Mas isso não significa que é o que Deus vai fazer, porque a tua fé toma posse agora. Está convicta hoje, manifestando-se agora ou não. Porque Paulo creu que ia chegar na cidade. Mesmo quando o barco se despedaçou, bateu na pedra, se quebrou todo, ficou um pedaço de madeira, ele se agarrou ao que ele tinha e ele disse: não é esse pedaço de madeira que vai me salvar, não é esse barco que vai me salvar, é a palavra que eu apliquei à minha fé. Então, de um jeito ou de outro, com barco ou sem barco, agarrado a um pedaço de madeira ou não, eu vou chegar onde Deus disse que eu chegaria. É muito bom o mover. Eu amo o mover de Deus. Eu gosto de dizer que eu sou do reteté. Eu gosto disso. Mas, amados, uma fé que funciona não é uma fé baseada no que eu estou sentindo. Hoje o culto foi maravilhoso, me arrepiei inteiro. Mas se você veio para um culto, a palavra foi pregada, você não se arrepiou coisa nenhuma. Você até estava com um pouco de sono, mas a palavra foi anunciada e você abraçou aquilo. Essa palavra, se você aplica ao teu coração e veio da parte de Deus, amados, é nela que você tem que colocar o teu coração. Porque é ela que vai te sustentar na segunda, na terça e na quarta. Aleluia, 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 aleluia. Tira a tua fé, amados, da área do sentimento. Eu sinto que Deus pode fazer alguma coisa por mim. Eu sinto que esse é o lugar certo. No dia que você para de sentir porque você está muito carnal, nada acontece. Porque a fé não precisa sentir, a fé sabe. A fé não sente, fé sabe. Não sinto que Deus vai fazer alguma coisa por essa igreja, eu sei. Não sinto que Deus vai nos levar para o capítulo 2, não é um sentimento, é uma convicção. Por quê? Porque eu experimentei Deus ontem, eu experimento Deus hoje. E o Deus que era comigo ontem, porque passado, amado, só serve para uma coisa, para você olhar e ver: Deus esteve lá, Deus estará ali, mas Deus está comigo agora. Jesus estava andando com os discípulos no caminho de Emaús, e os discípulos estavam falando do que aconteceu. Aí, conversando com Jesus sem saber que era Jesus, Jesus começa a lembrar dele todas as palavras e todas as promessas, para ver se fé voltava para o coração. E ele disse: sim, eu sei que ele vai voltar e vai estabelecer um reino. Aí Jesus está dizendo: vocês não estão entendendo nada. Vocês estão falando de um passado e agora estão falando de um futuro, mas eu estou falando de vocês de um presente. Eu não vou ressurgir, eu estou aqui com vocês. Mas quando foi que eles perceberam isso? Depois que Jesus partiu o pão e eles se lembraram do que Jesus fazia. E a Bíblia diz que eles deram vazão à impressão do seu coração. Por acaso não ardia o nosso coração enquanto ele falava?
Mas quando eles perceberam, Jesus já não estava mais lá. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus está fazendo algo poderoso nesse lugar. Deus está fazendo algo poderoso na tua vida. Mas você não pode desconsiderar o que a palavra está dizendo. Você não pode desconsiderar aonde o Espírito está querendo te levar. Porque se você, amados, desaperceber disso e ficar esperando um Deus no futuro, quando Deus está com você agora, você vai chegar no céu, você vai receber a tua coroa de glória, mas você pode viver uma vida miserável aqui nessa terra. Uma vida atribulada, sofrida. Eu não estou te dizendo que você vai ser livre de todo sofrimento, mas eu estou te dizendo que você pode escolher sofrer com ele ou sem ele. E com ele no barco você tem expectativa de que tudo vai ficar bem, ainda que pareça que não está. Aleluia. A fé tem a capacidade de ouvir e ver coisas que naturalmente você não consegue ver. A Bíblia diz: a fé é a convicção das coisas, a certeza das coisas que se esperam, e a convicção das que não se veem. Não significa que elas não existem, elas só não estão sendo vistas agora. Mas a tua fé vai lá e traz para o presente aquilo que Deus providenciou para você. Houve uma grande crise nos Estados Unidos, e esse grande ministro da palavra da fé, ele é conhecido como o príncipe dos pregadores, Mark Hanks, americano. Eu estive em uma conferência com ele, meu Deus. E ele conta nesse livro dele aqui de uma grande depressão que houve nos Estados Unidos. E ele diz que a depressão estava tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que o povo queria... Era aquela coisa que a gente estudava nos livros, que o povo faz fila. Não sei se você já viu essa foto num livro de história, falando da grande depressão americana. O povo fazia fila para conseguir pão e água. E o dono de uma grande empresa, das poucas que se mantiveram de pé, era aquela que se comunicava por códigos. Isso era muito importante na época da guerra, para que não fosse pego pelo exército inimigo. E surgiu uma vaga de contratação, mas a necessidade era tão grande. E ele colocou um anúncio que uma vaga estava sendo liberada e tinha um bom salário para aquele emprego. E quando ele veio de manhã para a sua empresa, havia uma fila tão grande que arrodeava o quarteirão. E ele começou a entrevistar uma pessoa após a outra, uma pessoa após a outra. Ele disse: como que eu vou escolher agora, tanta gente precisando? E ele teve uma ideia: a vaga de emprego tinha que ter uma habilidade específica. E ele começou a colocar um alto-falante do lado de fora, e ele falava debaixo daquele código algumas informações. De repente, um homem que estava lá atrás na fila saiu correndo do fim da fila, abriu a porta depois que aquele entrevistado saiu, e entrou na frente de todo mundo e disse: eu estou aqui. E ele disse: pode sentar. E todo mundo revoltado na fila disse: como pode? A gente está aqui esperando a nossa vez de ser entrevistado. Ele corre na frente de todo mundo e entra e senta na cadeira, e o homem ainda aceita. Aí o homem sai e diz: gente, vocês podem ir embora, o homem está contratado. E o povo revoltado, ele disse: vocês não perceberam que tinha um som que estava sendo anunciado aí, e o tempo todo eu estava chamando quem entendesse o que eu estava dizendo para entrar na fila? Ele disse: o que é que você estava dizendo? Esse som que vocês não estavam entendendo estava sendo falado em código Morse. E para ocupar aquela vaga de emprego você precisava entender de código Morse. E ele dizia em código Morse: se você estiver nessa vaga de emprego, na fila, e estiver ouvindo e entendendo o que eu estou dizendo agora, você não precisa esperar a sua vez na entrevista. Pode correr e vir à frente, a vaga é sua. Sabe o que significa isso? Que existe uma linguagem que, se você conseguir entender, você vai sair da fila e você vai ocupar posições e lugares em Deus de uma maneira antecipada, por causa de um conhecimento. Entender o que Deus está dizendo, perceber o que Deus está fazendo, vai te dar, amados, pode liberar sobre a sua vida um processo de antecipação. Mas só percebe a linguagem de Deus quem se apropria do que Deus está fazendo.
Quem consegue perceber, amados, Deus começa a liberar uma palavra e dizer: nós vamos entrar num novo capítulo da nossa história. A gente fica: como é esse negócio? Será que é mesmo? Deixa eu ver se vai acontecer, se alguma coisa se mover, aí eu movo alguma palha, aí eu faço alguma coisa. Mas se Deus começou a liberar, eu preciso começar a pegar essa palavra e me avaliar dela. Me avaliar diante dela: Senhor, o que eu posso fazer? O que eu devo fazer? O que você espera que eu faça com isso que você está liberando? Pai, se tem algo que você está falando e eu não estou compreendendo, eu quero começar a compreender. E você fica atento até você perceber aquilo que Deus está dizendo. E quando você percebe o que Deus está dizendo, você não fica ali esperando: ai, pode ser que chegue a minha vez. Você corre e você se apropria. Porque existem coisas em Deus que só vão acontecer na tua vida, amados, se você percebe a linguagem celestial. E a linguagem celestial não está dizendo que se você... ai, se você puder se esforçar um pouquinho, tiver habilidade suficiente, motivação suficiente, talvez você consiga alguma coisa. Não é baseado no que você pode, não é baseado no que você sabe, é baseado no que a palavra diz. Porque o que muda a tua vida, deixa eu te dizer antes que você me crucifique, o que muda a tua vida não é somente o que você sabe, Mise, não. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que é que você está dizendo aí? Não é a verdade que você tem como assentimento mental, está aqui na mente, 10 versículos decorados sobre cura, 10 versículos decorados sobre salvação. Não, é a verdade que você sabe e você pratica. É a verdade que caiu como revelação dentro de você. Porque, amados, o inferno e os demônios sabem tudo que a Bíblia diz, mas isso não muda a sua vida. Os fariseus conheciam toda a palavra, mas Jesus olhava para eles e dizia: para trás de mim, raça de víboras. Porque não é o conhecimento que muda, é um conhecimento que você se apropria, você pratica, e isso transforma a sua vida, isso te tira de um nível e te coloca em outro. Talvez muita gente soubesse do código Morse, porque aquilo dizia lá na vaga de emprego, mas eles estavam distraídos. Eles achavam que tinha que sentar numa cadeira e ser entrevistado e perguntado sobre aquilo, quando aquilo já estava sendo anunciado há muito tempo. Mas alguém atento conseguiu tomar posse antes da hora, porque não estava esperando o tempo chegar. Ele já estava ali, e ele estava atento ao que estava acontecendo na hora. Fique de pé. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Uma fé, amados, que você ouve o que Deus diz e você entra em parceria com Ele para ver a palavra dEle fazendo o que só ela pode fazer. Em Ezequiel capítulo 37, o profeta estava diante de um vale de ossos secos e Deus pergunta para ele: ei, o que é que você vê? Você acha que esses ossos podem reviver? Ele diz: Senhor, eu não sei fazer isso não. Eu não tenho expectativa disso não. Mas você sabe alguma coisa a respeito desses ossos? Aí Deus diz para ele: sei. Aí Deus diz: pronto, você vai dizer para esses ossos isso, isso e isso. Deus não diz tudo de uma vez o que ele tinha que dizer. Não é interessante isso? Deus diz: agora diga para os ossos: ossos, ouçam a palavra do Senhor. Aí o que o profeta faz? Ele fala o quê? O que Deus disse. Não era a sua expectativa sobre aquele vale, não era o que ele conhecia ou deixava de conhecer, mas era o que Deus tinha para dizer sobre aquela situação. Ele disse: Senhor, eu não sei nada a respeito disso. Senhor, eu não sei nada a respeito desse lugar, mas o que você tem a dizer a respeito disso? Aí Deus disse: isso aqui. E à medida que Deus vai dizendo, ele vai se apropriando daquela palavra. Ele entra em parceria com Deus com aquela palavra. E ele vai dizendo. E ele vai dizendo, e Deus vai dizendo: tem nova revelação para você, diga isso. E ele continua. E Deus vai dizendo: tem nova revelação para você, diga isso. E à medida que ele vai declarando, à medida que ele vai se apropriando,
do que Deus está dizendo, aquilo que Ele vai falando vai criando forma diante dos olhos dele. A fé não é uma coisa que vai acontecer daqui a 2, 3 anos. A fé está acontecendo agora. E Deus está te convidando. Entra em parceria comigo hoje. Começa a entender a minha vontade agora. E não começa a declarar amanhã ou depois. Começa a dizer agora: Senhor, acerca disso eu não sabia, mas a tua vontade é essa. Pois é a tua vontade que eu vou declarar agora. E você vai falando e você vai liberando. E Deus vai fazendo diante de você. Aí a sua fé vai aumentando. Aí você vai se animando. Porque fé se alimenta da palavra. E fé também se alimenta do que já foi realizado. Ele vê a coisa acontecendo. E aquilo continua borbulhando dentro dele para que tudo tome forma. Exata. Quando é que ele para de falar? Quando aquilo que Deus disse para ele se cumpre. Quando é que você deve parar de confessar a palavra? Quando é que você deve parar de crer no que Deus disse? Quando aquilo que Deus disse acontece. Mas até que aconteça, você não desista. Paulo não parou no meio da tempestade. Por quê? Porque a palavra de Deus ainda não tinha se cumprido. Ele disse: não importa o que aconteça no meio do mar, vai acontecer do jeito que Deus disse. Aleluia, aleluia, aleluia. Levante suas mãos. Eu quero liberar uma palavra de Deus sobre a sua vida. Eu tenho convicção disso, amados, no meu espírito, no meu coração. Por causa de todas as provas que Deus já disse, por causa das profecias liberadas nesse lugar. Nós estamos entrando. O irmão Kenneth Copeland disse, e Ila trouxe isso para nós esses dias, que este ano era o ano da igreja local. Deus estava ajustando, Deus estava organizando, Deus estava colocando em ordem a casa, porque o ano de 2022, coisas tão extraordinárias vão acontecer. Eu não estou preocupada, amados, com o que estão dizendo, com o que o mundo está dizendo. Vai vir a quinta onda, a 15ª onda, disso, daquilo outro. Eu estou convicta e meus olhos estão diante do que Deus está dizendo. Está vindo uma onda do Espírito, uma onda de provisão, uma onda de cura, uma onda de mudança. A nossa nação será levantada como uma nação que enviará missionários. E só envia missionário quem prospera. Nós não vamos ser conhecidos como os coitadinhos brasileiros. Porque, amados, existe a boa mão de Deus liberada sobre a nossa nação. E uma conjuntura está se organizando. Cuidado com as suas escolhas. Porque as suas escolhas podem corroborar com o plano de Deus ou atrapalhar. Ore bem, pesquise bem o que Deus vai fazer. Todos vão olhar e vão dizer: isso contribuiu, mas isso aqui foi a boa mão de Deus. Porque não vai ter explicação. Feche os seus olhos. Pai amado, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, pelas coisas que você liberou sobre essa igreja, pelas coisas que você liberou sobre cada um dos meus irmãos que estão aqui nesse lugar. Eu oro, Pai, e eu declaro, Pai, que ainda este ano nós iremos viver coisas, Senhor, que a nossa boca, que a nossa fé declarou, segundo a tua promessa, segundo a tua palavra. Porque você não é o Deus de ontem, você não é o Deus de amanhã, você é o Deus de hoje. Você é o que era, você é o que é, e você também é o que há de vir. E eu declaro, Pai, sobre a vida dos meus irmãos, a sua vida se alinhando, se ajustando com aquilo que você tem para fazer. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por anos
de provisão, anos de multiplicação diante dos nossos olhos. A nossa nação viverá os seus melhores anos, os seus melhores dias. E nós seremos agentes de transformação no meio de tudo isso. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Levante suas mãos, vamos louvar ao Senhor. Aleluia, aleluia. Eu já desisti de tanto perguntar, eu já desisti de tanto duvidar, eu já desisti de olhar pro natural, eu já desisti de caminhar igual. Sinto algo bem aqui dentro de mim, algo que me move em aceleração. Eu corro, já não ando, já não paro mais. Eu vou como águia sem olhar pra trás. Eu não me prendo no que vejo. Eu não me prendo no passado. Eu vou viver o hoje, o presente, o futuro que vem de Deus. Eu não me prendo no que vejo. Eu não me prendo no passado. Eu vou viver o hoje, o presente, o futuro que vem de desisti de tanto perguntar, eu já desisti de tanto duvidar, eu já desisti de olhar pro natural, eu já desisti de caminhar igual. Eu sinto algo bem aqui dentro de mim, algo que me move em aceleração. Eu corro, já não ando, já não paro mais. Eu vou como águia sem olhar pra trás. Amados, que nunca entregou a sua vida para Jesus, esse é o primeiro passo para a palavra funcionar. A Bíblia diz que todos aqueles que vêm até Ele, Ele os recebe. Se você estava distante dos caminhos do Senhor, o seu primeiro passo é se aproximar dEle. Se tem alguém aqui que quer entregar a sua vida para Jesus, levanta sua mão bem alto. Eu quero orar por você nessa noite. Onde você está, seja bem-vindo, minha querida. Aleluia, onde está você? Você está aí na galeria. Pode descer, nós queremos te receber. Oh, aleluia. Pode continuar cantando. Eu não me prendo no que vejo. Seja bem-vindo, querido. Eu não me prendo no passado. Eu vou viver o hoje, o presente, o futuro que vem de Deus. Eu não me prendo no que vejo. Eu não me prendo no passado. Eu vou viver o hoje, o presente, o futuro que vem de Deus. Aleluia, cadê você? Onde é que você está? Seja bem-vinda, minha amada. Essa é a melhor escolha da sua vida. Cadê você aí da galeria? Onde é que você está? Você não tem que esperar um sentimento. Ai, deixa eu me arrepiar, deixa eu sentir alguma coisa mais, que aí eu vou. Não, amados. Fé decide e fé recebe aquilo que Deus tem para fazer. Mais alguém? Estende suas mãos para cá, vamos orar por eles.
Declara assim comigo, diz: Senhor Jesus, eu creio que você morreu naquela cruz. Vamos esperar os nossos irmãos. Sejam bem-vindos, queridos. Eu não tenho problema de repetir essa oração. Tem mais alguém, querido? Venha-se embora. Oh, aleluia. Digam comigo: Senhor Jesus, eu creio que você morreu naquela cruz em meu lugar. E nessa noite eu te faço Senhor e Salvador da minha vida. Entra no meu coração, escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Sentar um pouco, queridos. Nós vamos nesse momento entregar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Eu quero que enquanto você pode estar fazendo isso, te organizando nisso. Aleluia. A Bíblia fala, amados, no livro de Provérbios, no capítulo 3, no versículo 5, diz: confia no Eterno do fundo do seu coração, ou de todo o seu coração, e não tente resolver tudo sozinho. Ouça a voz do Eterno em tudo que fizer e aonde você for. Ele manterá você no melhor caminho. Não pense que sabe tudo, corra para Ele, fuja do mal, e você se irradiará de saúde, e seus ossos vão vibrar de tanta vida. Honre o Eterno com tudo que você possui, e dê a Ele o primeiro e o melhor. Dê a Ele o primeiro e o melhor, e seu celeiro se encherá até não dar mais. Os seus barris vão transbordar. Deus, amados, Ele não está interessado somente no que você dá, mas em como você dá. Tudo que nós fazemos para Deus, amados, deve envolver fé. E fé não é somente fazer o que dá, não é fazer o que sobra, é fazer baseado em uma palavra. Você aprendeu nessa noite que a sua fé precisa estar baseada na palavra de Deus. E quando a Bíblia diz que você faz e você traz para Deus aquilo que pertence a Ele, o dízimo não é nosso, não é um ato de generosidade. Às vezes a gente acha que está sendo muito generoso porque nosso dízimo é alto, ou porque nosso dízimo é muito sacrificial. Mas eu gostaria de te dizer que dízimo é resultado de obediência, é devolver o que pertence a Deus. Oferta é um ato de generosidade e também envolve a nossa confiança. Mas a Bíblia diz que aquele que dá, recebe. Aquele que planta, colhe. E amados, certamente nessa terra são homens que recebem e administram. E eu posso te dizer que essa igreja, ela é idônea e honesta com tudo que entra. Não porque, amados,
Nós estamos sendo vistos e estamos, porque nós prestamos contas, mas porque nós honramos primeiro o Senhor. E nós temos consciência de que um dia vamos prestar contas a Ele. Mas eu não dou por causa disso. Eu dou porque eu amo o Senhor. E ainda que fosse um lugar que não é esse, que não houvesse uma boa administração daquilo que eu acho que deveria ser feito, eu dou porque eu amo o Senhor. E aquele que não faz o que deveria fazer vai prestar contas com Deus. Mas eu quero deixar o teu coração tranquilo. Tudo que entra nesse lugar honra o nome do Senhor. Tudo que entra nesse lugar é aplicado com inspiração e sabedoria, porque nós entendemos que só existe uma vida a ser vivida, e tudo que vem de Deus para nós nos abençoa, mas aquilo que nos abençoa não pode parar em nós, tem que transbordar e abençoar não só essa igreja, tem que abençoar essa cidade, tem que ser resposta aonde estivermos, porque onde existe uma igreja e onde existe um povo que crê em Deus, precisa haver transformação onde esse povo está. A rua tem que ser melhor, o bairro tem que diminuir criminalidade, as escolas tem que ser mais bem cuidadas, porque onde tem crente, amados, a luz de Cristo tem que brilhar. Então pega no teu dízimo, na tua oferta. Eu quero orar com você. Pai, muito obrigado pela oportunidade, Senhor, que temos de devolver para Ti aquilo que você mesmo nos abençoou e nos fez ter. Nós te devolvemos com alegria e ações de graças, em nome de Jesus. Vamos fazer isso com alegria ao Senhor. Glória a Deus. Então, antes que eu dê os nossos avisos de uma forma rápida, eu queria honrar aqui a presença. Nós temos a visita ilustre de 3 autoridades no nosso meio. Eu queria que ficasse de pé o deputado federal André Ferreira, o vereador Renan Antunes e o nosso querido pastor Valquírio. Sejam muito bem-vindos. É uma honra tê-los em nosso meio. Então,
Eles são irmãos nossos, né? E ele é membro da igreja Verbo da Vida, lá da Zona Norte, do nosso querido pastor Humberto. É uma honra tê-los aqui, muito obrigado, amém? A Bíblia diz que nós devemos honrar as autoridades instituídas por Deus. E eles estão no exercício dessa autoridade. E é um prazer tê-los aqui, viu, meus irmãos? Meu marido tem uma grande estima por vocês. Ele não está aqui nesse momento, está no Pará, ministrando lá na região norte da nossa nação. Está muito feliz com o que Deus vai fazer lá, mas receba o abraço dele e o carinho dele, amém? Glória a Deus. Gente, eu tenho uma novidade maravilhosa que você já deve estar sabendo. Porque dos dias 9 ao dia 12 de dezembro, a gente vai ter a festa mais linda dessa cidade, que vai ser o aniversário da nossa igreja. E eu vou te dizer, vai ter muita coisa linda que vai acontecer nessa festa. Vai começar na quinta-feira. Nós vamos ter a inauguração do nosso restaurante, que agora não é mais Verbo Café, é Verbo Burgers e Pizzas. Minha gente, chique, lindo, tá ficando charmoso a sua cara, um ambiente lindo, você vai poder levar convidados, o cardápio está maravilhoso, nós vamos poder celebrar casamentos lá em alto estilo, vai ter um lugar só para isso. Tudo está ficando com muita excelência. Você não vai ter vergonha de levar ninguém lá para comer uma comida gostosa. Mas também, se você for jovem e quiser comer um lanche, lá vai ter também. Vai ter pizza, vai ter hambúrguer, vai ter prato maravilhoso. E vai ter música ao vivo, porque estão fazendo um palco lá. Lindo demais. Então vai ser o lugar para o pastor Diego se realizar e cantar as canções que ele quer cantar. Mas a gente vai colocar assim, quando for dia de culto, né? Porque o irmão, ele foi chamado para ser pastor. Se é que você me entende. Então vamos ter a inauguração do Verbo Café. A gente vai ter, gente, na sexta-feira, uma saída daqui de dezenas, na verdade centenas, porque já passou das dezenas. Vamos ter aqui muitos tambores saindo da frente da igreja até o nosso terreno. Vai ser na sexta-feira, a gente vai sair daqui tocando tambor, orando, até chegar lá no terreno. Quando chegar no terreno, vamos ter a presença da Ila Nicolas. Vai estar lá orando, liberando de Deus. E quando o pessoal dos tambores chegar, o louvor já vai estar tocando. Gente, vai ser lindo demais. Então vai ter festa quinta, vai ter festa sexta, sábado vai ser a nossa formatura do Rema. E domingo vai ser um culto só. Vai ser um único culto e a gente vai celebrar lá no nosso ambiente, na nossa nova casa, as coisas maravilhosas que Deus tem feito. Então vai ser uma festa linda demais. Eu tenho um outro aviso para dar para você, é que no dia 17 de dezembro, nós vamos estar fazendo mais um Natal Solidário. Eu queria que os meninos soltassem um vídeo para que você entendesse um pouquinho do que significa. Estamos de volta para mostrar uma ação solidária ontem promovida pela ONG Movimento. Os voluntários montaram uma ceia para quase 400 famílias carentes de 2 invasões de Petrolina. Um verdadeiro mar de gente. Voluntários da ONG e moradores com o mesmo propósito: celebrar o Natal, o nascimento de Jesus Cristo. Eu estava muito ansiosa para chegar esse dia. Quase eu não durmo para chegar esse dia. Mas graças a Deus chegou e está muito lindo, tudo lindo, maravilhoso. Então, gente, vai ser lindo demais. Esse foi o que a gente fez, mas a gente vai fazer um outro. E a nossa visão não é lá, não tem nenhum problema com isso, mas a nossa visão não seria a gente entregar, né, uma marmita para que eles pudessem comer em casa. A gente quer que eles tenham o prazer de sentar à mesa, de ouvir a palavra, de participar. O nosso musical vai para lá, ser apresentado lá no bairro deles, porque a gente quer que eles tenham uma experiência com Deus. E experiência com Deus é uma experiência também de amor.
quando você serve e cuida de outras pessoas. Então vai ser lindo demais. Se você quiser doar cestas básicas, panetone e brinquedo, procura a nossa sede da ONG aqui do lado. Deixa a tua doação, porque vai ser um Natal lindíssimo, cheio de coisas maravilhosas e excelentes, do jeito que a gente sabe fazer e que a igreja tem que ser, amém? Esse sábado nós vamos ter o super culto às 19 horas e também vamos ter, nesse sábado, o Estar Juntos também às 19 horas. Então tem programação para se você é jovem e adolescente, se você é casal, então você tem que procurar, porque vamos estar no nosso Estar Juntos, para os casais, e no nosso super culto para os nossos jovens e adolescentes, amém? Nosso culto de inglês, esse domingo às 8h30 também vai estar. Olha, o tema é para o casal aí, né? O tema é maravilhoso, mas vamos lá, né? Vamos pular essa parte, meu marido está viajando. Os irmãos que leram entenderem. Domingo, 8h30 da manhã, eu sou casada, irmã, tá bem? Aleluia. Domingo, 8h30 da manhã, vamos ter o nosso culto de inglês. Meu marido não pode ouvir isso, então ele vai ficar vermelho de vergonha. 8h30 da manhã, vamos ter o culto em inglês. E você pode vir aprender um pouco mais da língua e receber a palavra, amém? A indicação do Verbo Shop eu já falei. O Espírito da Fé, a fé real e exercitando a fé. Se você precisa conversar com um dos nossos pastores ou algum conselho rápido, nós vamos estar aqui à frente ao final do culto para conversar, orar por você. Vai ser um prazer. Domingo nós teremos culto às 10 da manhã, às 16 horas e às 18 horas. Feche os teus olhos que eu quero orar por você. Pai amado, muito obrigado por tua palavra. Obrigado, Senhor, por esse ambiente que nos ensina, que nos faz crescer, que nos estimula, que aumenta em nós, Pai, a convicção de quem nós somos. Eu oro, Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, por cada um dos meus irmãos, e eu declaro uma semana abençoada, em nome de Jesus. Vai na paz do Senhor e até domingo. Amém, que culto poderoso. Quanto recebemos de Deus nessa noite, né? Foi maravilhoso. E eu quero agradecer você que ficou aí presente nesse culto, a todas vocês que interagiram no nosso chat. Quero agradecer em especial a Silvia Reis, que estava assistindo lá de Belo Campos, na Bahia. A Maria de Lourdes, que estava assistindo lá de Garanhuns, Pernambuco. Elisângela, de Santa Maria da Boa Vista, Daniele Claudino, de Capoeiras, no Pernambuco, e Patrícia Silva, que assistiu a gente lá de Caruaru. Obrigada a cada uma de vocês que ficaram aí presentes, assistindo. Peço a vocês que compartilhem o link do nosso culto com outras pessoas. Vamos levar a palavra de Deus a outras pessoas. Muitas pessoas estão precisando renovar a fé. Então, nós, como agentes de transformação, precisamos estar levando a palavra a muitas vidas. E eu quero agradecer a você. Mais uma vez, quero te dizer que domingo nós temos 3 cultos. O culto pela manhã, que ele começa às 10 horas da manhã. O culto à tarde, que começa às 16 horas. E o culto da noite, que começa às 18 horas. E você não pode ficar de fora. Participe conosco e traga mais pessoas para juntos adorarmos a Deus. Um abraço todo especial para você. Que Deus continue abençoando a sua semana. E continue firme aí com muita fé. Amém? Fica com Deus.